Olá, poderosos e poderosas! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. O que eu vou te mostrar aqui é como você rentabiliza o seu capital para gerar renda mensal média de 1% ao mês, com segurança, de forma crescente e vitalícia para realizar os seus sonhos e alcançar sua liberdade financeira no futuro. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Fica comigo aqui até o final, pois com o resultado e as oportunidades que você vai ver aqui, que eu vou te mostrar, você vai querer ter começado ontem, ou ainda melhor, há alguns anos atrás. Você vai querer ter começado a investir por conta dos resultados que esses investimentos podem te gerar. Vamos lá? O que é importante você entender aqui, e que eu quero te mostrar, é que existem investimentos que são mais adequados para cada tipo de objetivo, para cada perfil de investidor, para cada prazo que você queira realizar determinado objetivo. E que, sem dúvida nenhuma, a poupança não é uma opção de investimento, porque a gente tem uma série de outras opções muito mais rentáveis que cobrem a desatualização da inflação sobre o nosso capital, que protegem o nosso capital em relação à desvalorização da inflação, e mais do que isso, que proporcionam ganhos reais acima da inflação, que é por onde a gente consegue aumentar nossa carteira de investimentos, criar um patrimônio crescente, de forma que lá na frente, daqui a alguns anos, a gente tenha um patrimônio suficiente para realizar todos aqueles sonhos que a gente deseja, para alcançar a nossa liberdade financeira e sim ter um patrimônio gerador de renda passiva, mensal, crescente e vitalícia, para que você possa ter o seu poder de escolha, o seu poder de fazer escolhas de o que você quer fazer da sua vida quando você chegar nesse momento, com patrimônio gerador de renda. Você vai poder escolher se você quer continuar trabalhando, se você quer parar, com o que você quer trabalhar, quanto você vai querer trabalhar, qual vai ser a sua rotina de trabalho, se vai trabalhar meio período, se vai trabalhar a semana toda, enfim, se vai se libertar do seu trabalho CLT e abrir o seu próprio negócio, se vai viver a vida viajando, se esse for um sonho seu, assim como é meu e hoje eu consigo fazer. Hoje eu posso viver viajando, programar uma viagem para amanhã, porque os meus investimentos, a minha carteira de investimentos, ela já me proporciona isso hoje. E é por isso que eu estou aqui, para compartilhar essa minha jornada, para compartilhar esse meu conhecimento, o método que eu desenvolvi ao longo dos 13, 14 anos que eu comecei a investir lá atrás, em 2009, e que me proporcionaram, depois de 9 anos aproximadamente, essa liberdade, que é de poder escolher o que eu quero fazer da minha vida no momento que eu quero. Ok? É por isso que eu estou aqui, é por isso que hoje eu consigo me dedicar exclusivamente à mentoria, por onde eu compartilho o meu conhecimento com quem está afim de seguir os mesmos caminhos que eu segui, de alcançar as mesmas coisas que eu alcancei, claro que objetivos diferentes, mas alcançar esses objetivos, realizar sonhos, alcançar a liberdade financeira para ter o poder, a liberdade de escolher o que fazer e como fazer e o quanto fazer. Ok? Então vamos lá, olhando os investimentos, pensando nos investimentos, uma coisa que é muito importante entender é que a gente tem diversos tipos de investimento, alguns mais conservadores, outros mais um pouco mais moderados, outros até considerados como arrojados ou sofisticados, porque tem ali um risco de volatilidade que acontece em função das movimentações do mercado. Mas a verdade é que para todo perfil de investidor, para todo risco, todo perfil de risco, existe um tipo de investimento adequado. E uma coisa que eu quero te mostrar aqui é que existem diferenças que são significativas na rentabilidade desses tipos de investimento. Então vamos lá, vamos começar olhando como é que a gente pode, qual é a diferença desses principais tipos de investimento e como que ele impacta na sua carteira de investimentos. E aqui eu estou falando de carteira de investimentos para você que já tem o seu capital
para você que já tem um capital inicial e de repente ainda não começou a investir, por qualquer motivo que seja, e esse capital está guardado. Ou você já tem um capital, mas ele está lá na poupança porque você não sente segurança, ou até agora não sentiu segurança em investir de forma mais rentável. Ou ele está lá no fundo de previdência, seguindo recomendação do gerente do banco, e se você olhar, normalmente as pessoas não fazem isso. Se você olhar os últimos 12 meses, pode ser que ele esteja com rentabilidade negativa, ou pode ser que ele esteja com uma rentabilidade muito inferior do que ele poderia estar. Mas não é só para quem tem capital já guardado. A gente pode falar aqui também como uma carteira de investimentos para quem está começando agora. Então, se o seu caso é esse, de querer começar agora, de não ter nenhum capital guardado, mas sim querer começar a investir, pensando no seu futuro, pensando na realização dos sonhos, esse conteúdo também é para você. Então, sempre que a gente vai falar aqui a rentabilização da sua carteira de investimentos, entenda, é uma carteira de investimentos que você pode construir começando do zero hoje, ou que você pode já construir a partir do capital inicial que você tem. E uma coisa que é muito importante que você entenda é que os investimentos hoje, e eu não considero investimento, a poupança, por exemplo, e você vai entender por que eu não considero investimento, hoje ela rende aproximadamente 0,60%, 0,60% ao mês. O que isso significa? 0,60%. Se a gente for olhar nos últimos meses, a inflação gerada no mercado, o aumento dos preços dos itens que a gente consome no nosso dia a dia, ele foi de, em média, 0,40%, 0,50%. Então, quando eu deixo o meu dinheiro na poupança, ele está rendendo esse 0,60, que praticamente hoje está ali empatando com a inflação. Tem momentos em que a inflação sobe um pouco mais e a poupança vai continuar rendendo esse 0,60. E aí o seu capital, ele não só não repõe a desvalorização da inflação, como ele começa a perder valor. Porque quando eu tenho um produto que custa R$ 1.000 e incide sobre ele uma inflação no determinado período, aquele R$ 1.000 não vai custar mais 1.000, vai custar mais do que isso. E os seus R$ 1.000 na poupança, atualizado a 0,60 depois de 30 dias, que ainda tem essa, né? Na poupança, você ainda precisa de 30 dias para depois o seu capital começar a rentabilizar. Esse capital que rendeu na sua poupança depois de 30 dias, ele vai ser inferior ao valor daquele produto que sofreu ali, de repente, 0,7 de inflação. Então, você não só não cobre a desatualização da inflação, a desvalorização gerada no seu capital em função da inflação, como você muitas vezes pode perder para ela. Então, é por isso que eu costumo dizer que a poupança não é uma opção de investimento, porque ela não gera ganhos reais, e ainda corre o risco de nem proteger o seu capital da inflação. Mas aí a gente tem um outro tipo de investimento que são os investimentos mais seguros, mais conservadores disponíveis no mercado hoje. E seja para quem tem dinheiro já guardado, seja para quem está começando agora, esses investimentos eles são 100% acessíveis através de alguma corretora de investimentos. E aí a gente está falando de Tesouro Selic, e a gente está falando de CDBs de liquidez diária. Vamos falar de liquidez diária no primeiro momento, porque é um primeiro movimento de sair da poupança e colocar o seu dinheiro para trabalhar com a mesma segurança, mas de uma forma mais rentável. E aí o que acontece aqui? O Tesouro Selic hoje, quanto é que ele está rendendo por mês? Aproximadamente, líquido de imposto de renda, 0,78%, 0,77%. Então, veja, quando a gente faz uma continha básica aqui, a gente está falando de aproximadamente 30% a mais do que o 0,60% da poupança. Ainda é pouco? Sim, ainda é pouco. Mas já é 30% melhor do que se você deixar o seu dinheiro na poupança. Com um fato ainda mais interessante. No Tesouro Selic, assim como no CDB de liquidez diária, que ele vai render também mais ou menos a mesma coisa, talvez aqui 0,76, 0,77, um pouquinho menos que o Tesouro Selic,
Mas assim, ele rende 30% a mais que a poupança, e a grande diferença aqui, além desses 30% a mais, é que você investiu o seu dinheiro hoje, amanhã ele já não está valendo mais a mesma coisa. Porque o rendimento do Tesouro Direto, o rendimento do CDB, dos títulos bancários de forma geral, ele é diário. Então você investe esse capital hoje, amanhã ele já está rendendo juros. Virou a noite, ele já está rendendo juros. Então você consegue ver no dia a dia esse dinheiro rendendo um percentual 30% aproximadamente acima da poupança e rendendo diariamente, crescendo diariamente. Porque outra coisa que acontece, na poupança, como eu tenho que esperar o aniversário da poupança, meu dinheiro fica lá parado durante 30 dias. Se acontece alguma coisa e eu preciso resgatar esse valor ou uma parte desse valor no 28º, no 29º dia, eu perdi esses 29 dias. Eu tive zero rendimento. Diferente de quando eu coloco no Tesouro Selic ou de quando eu coloco no CDB de liquidez diária. Porque ali o meu dinheiro está rendendo todos os dias. Então, eu não vou perder esses 29 dias se acontecer de eu ter que resgatar lá antes de completar o aniversário que é aplicado na poupança. Ok? Então, só aqui a gente já tem uma forma de rentabilizar a sua carteira. Se você tiver com capital guardado na poupança, ou se você não tiver, você já sabe que as melhores opções para começar são o Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, onde você consegue uma rentabilidade de 30% a mais do que a poupança. Existem outras opções no mercado de CDBs também de liquidez diária ou até vencimento até de 90 dias, onde você consegue rentabilizar ele em até 130%. E esse 130% ele vai impactar aqui em aproximadamente, vamos colocar aqui 1% ao mês. São títulos promocionais que algumas corretoras oferecem para captar cliente. Então, você não é cliente ainda de tal corretora, vem, abre uma conta com a gente e receba esse benefício, essa oferta, esse título promocional para que o seu dinheiro fique trabalhando aqui com a gente durante 90 dias e você vai ter uma rentabilidade diferente do que o CDB regular de liquidez diária, que na média ele paga 100% de CDI, que é o que dá esse 0,77%. Ok? Claro até aqui? Então é importante entender que existem inúmeras possibilidades no mercado. E quanto mais você tem conhecimento, mais oportunidades você vai encontrar. Então, na minha mentoria, a mentoria Poder para Investir, a gente tem uma série de oportunidades que eu trago para vocês a cada encontro. Olha, essa corretora ela está com um título promocional durante esse período. É interessante você abrir a conta e conseguir rentabilizar aí 1% ao mês do seu capital. Olha, tem uma outra corretora que tem um título que ele é de 60 dias, 230% de CDI. Por 60 dias. É pouco tempo? Sim, é pouco tempo. É limitado a R$ 3.000? Sim, você coloca R$ 3.000 lá, durante 60 dias, ele vai ficar rendendo 230% de CDI. Então, vou fazer uma conta rápida aqui. 230% de CDI, a gente está falando aqui em 1,8% ao mês. Então, assim, 1,8 são 3 vezes o valor da poupança. Então, é isso. Quando eu falo de rentabilizar sua carteira, isso aqui é para todo mundo. A gente está falando de R$ 3.000. E aí, de repente, você está pensando, Fê, mas eu não tenho R$ 3.000. E tudo bem se você não tem R$ 3.000. Tem 500, tem 100, tem 200. Esses títulos promocionais, normalmente, eles são válidos para o seu primeiro aporte, porque eles são promocionais para captar cliente. Então, é mais interessante, sem dúvida, que quanto mais valor você tiver, você aproveite aquela oportunidade do primeiro investimento. Mas ok, os outros títulos têm um outro título de 130% de CDI, que ele está disponível com vencimento para janeiro de 2024, um vencimento de 90 dias, e você pode fazer aportes, não, é o primeiro aporte também. E depois a gente tem um outro que paga CDB 108% de CDI. E esse, ele tem prazo de 2 anos. Então, ele é liquidez diária,
Você pode resgatar a qualquer momento, assim como acontece com a poupança, só que seu dinheiro pode ficar lá por 2 anos rendendo esse diferencial, esse rendimento diferencial. E aí a gente vai ter, nesse rendimento diferencial de 108%, a gente vai ter 0,85, que já é mais interessante do que o 0,77, do que o 0,78 do Tesouro Selic. Então, assim, existem inúmeras formas de rentabilizar o seu capital, ok? O mais importante aqui é que você entenda que para qualquer valor que você tem para investir, qualquer valor, a gente tem outros tipos, outras opções de investimentos que são melhores do que a poupança em pelo menos 30%. Então, faz a continha lá. Ah, eu tenho 10 mil reais na poupança. Vou fazer um cálculo rápido aqui. Eu tenho 10 mil reais na poupança, que hoje está me rendendo aproximadamente 60 reais por mês. Não é nada 60 reais por mês. Mas ok, se você colocar nesse CDB que eu comentei de 108% de CDI, ele já vai render 85. Então, assim, 85 comparado com os 60, que é o que você tem hoje, a gente está falando de 31% a mais. É dinheiro. Então, não, eu tenho 50 mil que está na poupança. Quanto ele rende por mês? Aproximadamente 300 reais. Ok. Se você coloca nesse outro CDB que eu comentei de 108% do CDI, a gente vai ter aí, ao invés de ter 300 reais, a gente vai ter 425 por mês. Então, assim, quanto maior o valor, maior vai ser a diferença, sem dúvida nenhuma. Mas o importante é que você entenda que qualquer valor pode gerar um rendimento de pelo menos 30% a mais se você fizer um simples movimento de tirar da poupança e ir para um título de renda fixa. Um título de liquidez diária, um título equivalente ao da poupança. É um título bancário, assim como o da poupança, ou o Tesouro Selic, é um título do governo, ele é ainda um pouco mais seguro do que a poupança. E o CDB é tão seguro quanto a poupança. Então, o que a gente está falando aqui é sobre formas de rentabilizar o seu capital, a sua carteira de investimentos, ok? E quanto mais conhecimento você tiver, mais oportunidades você vai saber encontrar no mercado. E é isso que a gente vê, como eu comentei aqui nos encontros da mentoria. Mas tem algo a mais que eu quero te mostrar. O objetivo aqui hoje não é a gente falar sobre a mentoria, mas é importante que você saiba que existe um programa completo onde a gente faz 5 encontros, são 5 encontros ao vivo comigo, onde a gente fala sobre tudo o que é necessário que você saiba para começar a investir com segurança, para fazer essas movimentações do seu capital, se você já tiver, ou para você começar do zero, ok? Até chegar na bolsa de valores. Então, é perder o medo de investir, conhecer tudo o que você precisa em termos de perfil de investidor, objetivos, prazos, como é que o mercado funciona, quais são os indicadores de mercado. E aí a gente começa a fazer algumas movimentações, então eu trago casos práticos, eu faço movimentações com vocês nesses 5 encontros. E você vai sair do absoluto zero, se for o caso, ou você vai movimentar o seu capital inicial que você tem, e compor uma carteira de investimento, sim, que vai ser geradora de renda passiva, aquela renda que você vai receber todos os meses sem ter que fazer nenhum esforço por isso, porque é o seu dinheiro que está trabalhando para você. Então, a gente compõe uma carteira de investimentos que gere renda passiva mensal, crescente e vitalícia. Isso a gente vê na mentoria O Poder para Investir e a gente fala sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações e outros tipos de investimentos que sejam interessantes para a gente fazer, sempre prezando pela segurança, sempre com o objetivo de construção de patrimônio e realização de sonhos. Construção de patrimônio para a sua liberdade financeira e para a realização de todos aqueles sonhos que você deseja. Ok? Então, se você tem interesse em participar da mentoria O Poder para Investir, me manda uma mensagem, pode comentar aqui no chat mesmo, a hora que você estiver assistindo essa aula, pode ser aqui ao vivo comigo, pode ser a aula gravada. Comenta aqui no chat que você quer participar, que você quer mais informações sobre a mentoria O Poder para Investir, e eu vou te passar
o conteúdo completo da mentoria e o valor do seu investimento. Ok? A verdade é que a gente merece investir um pouquinho de tempo e um pouquinho de dinheiro em conhecimento para que a gente possa fazer o nosso capital se multiplicar mês a mês, dia a dia, mês a mês, ano a ano, para que ele seja a nossa fonte geradora de renda que vai proporcionar a realização de tudo aquilo que a gente deseja. Maravilha? Mas não para por aqui. O nosso objetivo hoje é falar sobre rentabilizar a carteira de investimentos. Então, eu só falei de um primeiro movimento de sair da poupança e ir para investimentos que são minimamente ali 30% mais rentáveis que a poupança. Isso. Agora a gente vai dar um passo a mais, que é um caminho pelo qual a gente consegue gerar renda mensal, creditada automaticamente ali na nossa conta, todos os meses, rigorosamente, e de forma crescente. Como a gente faz para gerar essa renda mensal crescente e vitalícia, que vai ser a nossa fonte geradora de renda, que lá na frente vai dar o poder, a tranquilidade da gente poder fazer escolhas e, se for o caso, parar de trabalhar no momento que você quiser. Sim, você pode construir o seu plano de investimentos e definir uma data fim, uma data limite para você parar de trabalhar, para você se aposentar com os seus investimentos, sem que você precise depender do INSS para que isso aconteça, ok? Então, através Então, o que vai acontecer? Através de um plano de investimento estruturado, onde você conhece os investimentos, conhece, tem clareza sobre os seus objetivos e vai ter ali um plano, uma disciplina para fazer aportes mensais, você vai construir o que eu gosto de chamar de o seu mapa do tesouro. E nesse mapa do tesouro, você vai definir o passo a passo, quais são os objetivos que você quer realizar enquanto você está caminhando rumo ao seu tesouro, rumo ao seu objetivo final, que é alcançar a liberdade financeira e poder escolher o que você vai querer fazer da vida lá na frente. Ok? E o que a gente vai ver aqui é o tipo de investimento que vai te proporcionar essa geração de renda mensal automática. Então, é a renda passiva, que é o seu dinheiro trabalhando para você, sem que você precise fazer nenhum esforço para isso, sem que você precise realizar nenhum tipo de trabalho para isso. Quem está trabalhando é o seu dinheiro. Enquanto você dorme, ele está lá trabalhando e gerando rendimento para você. Todos os meses sendo creditados de forma automática na sua conta. E como você fazer isso de forma crescente. E como rentabilizar sua carteira buscando mais e mais rendimentos a cada mês que você investe. A composição da sua carteira, ela vai definir qual é a média de rendimento mensal que você vai ter. E o reinvestimento desses investimentos durante esse período inicial, onde você está construindo a sua carteira de investimentos, esse sim vai ser importante para dar uma aceleração ainda maior no crescimento da sua carteira, para ela gerar para você a renda que você tanto deseja lá na frente, para poder se aposentar com os seus investimentos sem depender de nada, nem ninguém, na sua vida adulta, na sua maturidade, onde você vai ter total liberdade para escolher tudo o que você deseja fazer, sem se preocupar com ter que trabalhar para pagar as contas, porque afinal de contas os seus investimentos vão estar pagando as suas contas e realizando tudo aquilo que você deseja. Ok? Vou compartilhar a tela aqui então para te mostrar quais são esses investimentos, como é que você compõe uma carteira e com um percentual médio ali de rendimento que vai te gerar essa renda mensal e como você consegue aumentar essa renda mensal dentro desse tipo de investimento. A gente vai falar sobre, se você me segue aqui, se você já assistiu meus outros vídeos, você sabe que eu vou falar sobre fundos imobiliários. É um dos tipos de investimento mais interessantes para esse objetivo de geração de renda mensal. Então, o que a gente vai ver aqui é como montar uma carteira de fundos imobiliários de forma diversificada, de acordo com o seu perfil de risco e quanto ela pode gerar de renda mês a mês para você, de forma crescente e vitalícia e automática. Ok? Deixa eu só dar um alôzinho para o pessoal que está aqui no Instagram, avisar que a gente está no Zoom. Pessoal, estou dando uma aula gratuita aqui no Zoom. Se vocês perderam a aula de hoje, não tem problema.
tem o grupo VIP lá no WhatsApp, pode só me mandar uma mensagenzinha no direct no Instagram mesmo, que eu concedo o acesso para vocês lá no grupo VIP, e lá no grupo VIP tem o acesso a essa sala restrita do Zoom, onde eu estou fazendo aulas semanais, gratuitas, com conteúdos riquíssimos sobre investimentos. Hoje a gente está falando sobre formas de rentabilizar sua carteira de investimentos. Você pode continuar aqui comigo, eu vou continuar aqui no Instagram, mas a única questão é que no Instagram a gente não consegue compartilhar a tela. Eu não consigo te mostrar a tela que eu estou compartilhando com o pessoal que está no Zoom, ok? Então, nos próximos encontros, vem para o Zoom. Você já pode fazer isso hoje, entra lá, me manda mensagem, entra no grupo de WhatsApp e é lá que você vai ter acesso aos links à nossa sala restrita no Zoom. Maravilha? Mas fica aqui comigo, não tem problema não. A única questão é que você não vai conseguir ver a minha tela. Beleza. Então, para quem está aqui comigo no Zoom, eu vou compartilhar a tela e o que a gente vai ver são possibilidades de rentabilizar a nossa carteira e o quanto a gente consegue gerar de renda mensal todos os meses com a nossa carteira de fundos imobiliários. Lembrando uma coisa importante antes de eu compartilhar a tela aqui. Sempre que eu penso numa carteira de investimentos, é importante eu falar sobre diversificação. Então, tudo que a gente vai ver aqui não é uma orientação, não é uma recomendação para que você crie uma carteira com 100% do seu capital em fundos imobiliários. A diversificação é o que vai te dar maior segurança na sua carteira. Então, é importante que você tenha uma parte do seu capital investido em fundos imobiliários, uma parte em renda fixa, uma parte em ações, uma parte no Tesouro Direto, sim, por que não? Então, uma composição de forma diversificada da sua carteira de investimentos vai te dar segurança, vai te dar ali a proteção do capital que você tanto merece e a rentabilidade que você deseja para poder realizar todos aqueles seus sonhos e objetivos, ok? Então, lembrem-se sempre disso, que a diversificação ela é fundamental para te dar segurança na carteira. Maravilha? E durante o período de construção de patrimônio, para realizar os objetivos daqui a alguns anos, 2, 3, 5, 10 anos, depende dos seus objetivos e dos prazos que você deseja realizar. O que é importante nesse período de construção de carteira é você reinvestir todos os rendimentos recebidos. Quanto mais você reinveste e continua seguindo ali com o seu aporte mensal, mais você vai dar uma aceleração, uma velocidade de crescimento na sua carteira. Ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela e quem está comigo no Instagram pode seguir que dá para pegar o racional aqui dos números que eu vou falar, dos investimentos que eu vou falar. Só não vai conseguir ver a minha tela. Então, o que eu quero mostrar aqui para você é que, assim, além do que a gente já falou aqui sobre tirar o capital que está na poupança, colocar ali num Tesouro Selic, que vai render aproximadamente 30% a mais, ou num CDB de liquidez diária, pagando 100% de CDI, que também vai dar esse 30% a mais da poupança. Ou se a gente pensar naquele CDB promocional de 230% de CDI, que tem disponível no mercado em algumas corretoras, você consegue triplicar o valor da poupança, a gente tem a outra opção, que são os fundos imobiliários, que são os tão famosos e desejados FIs. E aí, o que é importante a gente entender aqui nos fundos imobiliários? Que existem diversos tipos de fundos imobiliários. Então, tem os chamados fundos de tijolo, que investem em imóveis logísticos, tem os fundos de tijolo, que investem em imóveis para shopping centers, por exemplo. Tem os fundos que são os fundos de papel, que investem em títulos de renda fixa. Tem os fundos que são os híbridos ou mistos, que investem um pouco da carteira em tijolo, um pouco da carteira em papel, um pouco em outros fundos. Então, ele é bastante diversificado. E a gente tem um produto novo, que são os FIAGROS, que são os fundos imobiliários que investem em terras agrícolas, em títulos de renda fixa que financiam projetos do agronegócio. Então, aqui a gente tem, para cada um desses fundos, para cada uma dessas categorias de fundos, a gente tem uma média de rentabilidade que eles pagam todos os meses. Então, eu vou colocar aqui para você. Os fundos de tijolo logístico, eles funcionam de que forma? Eles compram imóveis para alugar.
E aí, quando eles alugam, esses imóveis geram renda, né? Geram ali o aluguel mensal e esse aluguel é distribuído para os cotistas. Cotistas esses, nós investidores, que compramos uma cota daquele fundo imobiliário. Então, os fundos de logística, em média, eles pagam 0,8% ao mês. É próximo ali do que a gente viu de CDB e de Tesouro Selic, ok? Quando a gente vai para fundos de shopping, eles estão pagando aproximadamente 0,70% ao mês. Um pouquinho menos do que o CDB e o Tesouro Selic, mas está tudo bem. Lembra que quando a gente fala de uma carteira de investimentos, a gente está falando de diversificação. Então, é importante eu ter um pouco de título de cada segmento, porque isso vai dar segurança na minha carteira. Quando eu tenho um pouco de cada segmento, eu não fico refém de um determinado segmento ou outro, e se acontece alguma crise na economia, enfim, qualquer questão relacionada àquele segmento específico, eu não fico exposta 100% nele. Então, enquanto um segmento está passando por um período de crise, por qualquer motivo que seja, a gente tem outros segmentos que estão rentáveis, que estão estáveis e que estão dando aquela sustentação para a minha carteira de investimentos. Maravilha? Então, os fundos de papel, eles pagam aí, em média de rendimento, 1,10% ao mês. Já começou a ficar bem melhor, né? Os fundos híbridos, eles vão pagar 1,05% ao mês. E aí a gente tem uma série de opções de fundos imobiliários, cada um no seu segmento. E tem, no híbrido, a gente tem fundos que pagam mais do que 1,05, a gente tem fundos que pagam menos do que 1,05. O importante é a gente saber analisar a qualidade desses fundos, para aí sim a gente poder investir com segurança. Não é olhar só para o rendimento, é olhar para a estrutura do fundo, é olhar para os indicadores daquele fundo, se ele está crescendo, se ele não está, quais são as atividades, quais são os imóveis que aquele fundo imobiliário tem. Então, tem uma série, se tem disponibilidade de imóvel sem alugar, porque se tem disponibilidade, ele está gerando custo, mas ele não está gerando renda, porque afinal de contas ele não está alugado. Se tem problema de inadimplência com os inquilinos, então tudo isso tem que ser analisado antes de eu pegar o meu capital e colocar no fundo X ou no fundo Y, ok? O objetivo aqui hoje é eu te mostrar como rentabilizar essa carteira de investimentos. A gente tem um programa mais aprofundado, que é uma imersão em fundos imobiliários, que eu vou fazer daqui a alguns dias, nos dias 6, 7 e 8 de novembro. Eu vou fazer essa imersão, onde você vai ter 3 encontros ao vivo comigo, e aí a gente vai se aprofundar nos fundos imobiliários. E ali você vai entender tudo o que você precisa analisar, tudo o que é importante você saber para investir num fundo imobiliário, para selecionar quais são os fundos imobiliários que você vai investir com total segurança e que vai te gerar aquele retorno que você deseja, aquele retorno que você vai colocar no seu plano para crescer o patrimônio e te gerar renda para realizar todos os seus objetivos no futuro. Então, essa imersão ela vai acontecer dia 6, 7 e 8 de novembro. E aí, você que vai ficar comigo aqui até o final da aula, eu tenho uma oferta especial para te fazer. Vou só terminar aqui a composição dessa carteira rentável e aí a gente já vai falar sobre o que eu quero oferecer aqui para você. A imersão já está sendo divulgada, já tenho inscritos na imersão, mas para você que está aqui comigo nessa aula de hoje, eu tenho uma oferta especial. Então, eu vou te pedir para segurar só mais um pouquinho para a gente concluir o nosso conteúdo e aí eu já vou abrir para você o que eu quero te oferecer hoje. Tá bom? E essa oferta ela é especial para você que está aqui comigo hoje, que está mostrando que você está comprometida com seus resultados, com a sua carteira de investimentos, com a realização dos seus sonhos. E esse comprometimento não é comigo. Não é porque você está aqui comigo hoje, destinou um tempo seu para estar aqui comigo hoje, que o seu compromisso é comigo. O seu compromisso é com você, porque você está dedicando esse seu tempo para adquirir conhecimento, para rentabilizar o seu capital, para cuidar melhor do seu capital. Construir um patrimônio para te proporcionar a realização de tudo aquilo que você deseja. Então, é em reconhecimento a esse comprometimento seu com você mesmo que eu tenho esse pacote de benefícios que eu quero te mostrar aqui no final desse encontro, ok? Então, voltando aqui, o fundo híbrido ou misto, ele paga aproximadamente 1,05 de rendimento ao mês. E quando a gente vai para o FIAGRO paga aqui aproximadamente 1,20% ao mês. E aqui a gente está falando de o dobro da poupança.
Então, o que acontece aqui? A média dos fundos imobiliários, se a gente for considerar a média de todos esses, esses 5 setores de fundo que eu falei, o rendimento médio mensal deles, e a gente pode chamar aqui de RMM, rendimento médio mensal dessas 5 categorias, desses 5 segmentos de fundos imobiliários, ele gera para a gente aproximadamente 0,97% de rendimento ao mês. O que significa isso? Se eu pegar uma carteira de investimentos em fundo imobiliário, então eu pego lá meus 50 mil reais e eu coloco 10 mil reais em cada um desses segmentos, a gente está falando em 50, 0,97, a gente está falando de quase 500 reais de rendimento. Enquanto que na poupança a gente vai ter 320 reais aproximadamente, entre 300 e 320. No CDB ou no Tesouro que a gente viu aqui em cima, esse que gera 0,77, 0,78%, ele vai render R$ 425 reais. E quando a gente fala de fundo imobiliário, uma carteira diversificada, a gente consegue aí aproximadamente 500 reais de rendimento por mês. Então veja que a gente está rentabilizando a carteira. Ah, Fê, fechar aqui um pouquinho. Aí você pode estar pensando, Fê, mas eu não tenho 50 mil reais para começar a investir. Eu tenho que juntar esse dinheiro para começar a investir? Não. Para cada segmento dos fundos imobiliários, assim como dos outros investimentos também, mas o nosso foco aqui hoje é fundo imobiliário. Para cada segmento de fundo imobiliário, eu tenho ali diversos fundos onde as cotas custam entre 9 e 10 reais. Então, você pode comprar uma cota com 9 reais, com 10 reais. Então, você não precisa juntar um capital para começar a investir. É por isso que eu falo que investir é sim para todo mundo. Investir é para todos. Investir é para você. E tem mais, você compra uma cota pagando 9, 9,50, 10 reais hoje, daqui a 15 dias você já está recebendo rendimento. Essa cota já começa a oscilar o valor dela no mercado, porque ele é um investimento em renda variável. Então, hoje você paga 9,50, pode ser que amanhã ele esteja valendo 9,55, 9,52, 9,48. Diariamente ele vai variar o valor. Mas o mais importante é que todos os meses ele vai te pagar uma renda ali direitinho no dia que ele faz o pagamento. Tem fundos que pagam no quinto dia útil, tem fundos que pagam no dia 15, tem outros que pagam no dia 20 e outros dia 25. Depende do fundo, depende do segmento. Mas a grande verdade é que com R$ 9,50, R$ 10, você já consegue começar, você já consegue comprar uma cota e depois você compra outra. E aí aquele saldo de dinheiro que ficou na conta do banco, que às vezes você fala, tô com dinheiro aqui na conta, passa na padaria, compra um doce, passa numa loja, vê uma coisa na vitrine que você nem estava precisando comprar e compra. Ou recebe um pop-up na internet, pisca na sua tela uma promoção de algo que você nem estava planejando comprar, mas como o dinheiro está na conta, você vai lá, faz um Pix, hoje tem a facilidade do Pix, é uma facilidade para gastar dinheiro, né? Então, é importante que você comece a olhar para os seus gastos e fale assim, poxa vida, mas tem coisa aqui que eu não precisaria gastar, tem coisas que eu comprei e que até hoje eu não usei e que eu nem lembrava que eu tinha comprado. Todos esses valores que você vai gastando sem critério, sem necessidade, eles podem ser convertidos em investimentos. Por isso que eu falo que você não precisa ter dinheiro guardado para começar a investir. Você pode começar do absoluto zero. Você pode começar hoje indo lá na sua conta corrente, tira 10 reais de lá e coloca na conta da corretora. Já deu o primeiro passo. Abre a conta na corretora e coloca esses 10 reais lá. Nos dias úteis, de segunda a sexta, entre 10 da manhã e 5 da tarde, você vai lá na corretora, compra uma cota de fundo imobiliário. E depois de 10, 15 dias, depende da data que você comprar, você já vai estar recebendo seus rendimentos creditados automaticamente na sua conta corrente. Ok? Beleza, voltando lá então. O que a gente vai ver aqui? Então, dividindo uma carteira em fatias iguais em cada um desses segmentos dos fundos imobiliários, a gente consegue aqui um rendimento médio de 0,97. Beleza? 0,97. Esse é o rendimento médio que a gente consegue numa carteira diversificada com 20%, fatias iguais em todos os segmentos. Ah, mas e se eu quero aumentar e eu tenho um perfil moderado, e nesse perfil moderado eu quero
aumentar esse rendimento de 0,97. Como é que eu faço isso? Então, para um perfil moderado, o que eu posso fazer é mudar um pouquinho a distribuição dessa carteira, lembrando que o foco é rentabilizar ainda mais esses rendimentos mensais que eu vou receber. Então, ao invés de dividir a carteira em 5 pedaços iguais, onde eu vou colocar ali 20%, uma fatia para cada um dos segmentos de logística, shopping, papel, híbridos e mistos e Fiagro, eu vou fazer uma distribuição um pouco diferente, dando um peso maior para aqueles segmentos que pagam mais rendimento. Eu já saio de um perfil ali conservador, onde eu estou equilibrando de forma igual as fatias, eu começo a dar um peso maior onde eu tenho estabilidade. Então, numa carteira moderada, o que eu posso fazer? Eu posso colocar 15% na logística, 15% na logística. Eu posso vir aqui nos fundos de tijolo, no moderado, e colocar nele também 15%. Aí eu posso vir no de papel, que é aquele que paga 1,10% ao mês, e numa carteira moderada, o de papel eu posso colocar 25%. Veja, eu tirei 5% dos fundos de tijolo e coloquei 10% a mais nos fundos de papel. Os fundos híbridos, que são aqueles que pagam 1,05%, eu posso fazer também 25% neles. E aí, no Fiagro, que paga 1,20%, eu posso fazer 20%. Então, numa carteira de perfil moderado, eu distribuí de forma diferente o que eu tinha de 20% em cada segmento. E desse jeito aqui, com 15 em logística, 15 em shopping, 25 em papel, 25 em híbridos e 20 em Fiagro, eu vou chegar num rendimento médio mensal. Eu não vou escrever de novo, eu vou deixar o nosso índice aqui, RMM, até para você ir acostumando com essa sopa de letrinhas. Então, nosso rendimento médio mensal, ele passa de 0,97 para 1% ao mês. Ô, Fê, mas é pouco, né? 1% ao mês? Gente, 1%. Nosso dinheiro trabalhando para a gente, sem a gente fazer absolutamente nada, nenhum esforço, nenhum trabalho para que isso aconteça, a gente consegue rentabilizar e muito esse capital. Se você não assistiu aquela aula que eu dei sobre o efeito, o poder bola de neve nos investimentos, eu vou mostrar aqui o resultado de uma carteira com rendimento de 1% ao mês. Uma carteira diversificada entre renda fixa, renda variável, mas com uma média de 1% ao mês. Eu vou relembrar o que eu mostrei na aula do poder bola de neve. E aí, se você quiser assistir essa aula do Poder Bola de Neve, me manda uma mensagem, comenta aqui no chat, me manda mensagem no direct no Instagram, que eu libero o acesso da aula para você. Ok? Então, considerando isso aqui, ó, perfil moderado com essa distribuição e outros investimentos em renda fixa, em renda variável, mas a composição da carteira de fundos imobiliários e a carteira de investimentos como um todo, com uma média de rendimento de 1% ao mês, a gente consegue chegar no resultado que eu vou te mostrar, que eu mostrei na aula do Poder Bola de Neve. Isso é uma outra vantagem de você entrar no grupo VIP do WhatsApp, falando aqui agora com quem está me seguindo no Instagram. Uma outra vantagem para quem entra no grupo VIP, tem acesso às aulas anteriores também. Essas aulas estão disponíveis também no meu canal do YouTube. Então, você começa a ter mais acesso a informações. Então, me segue lá, que você não vai se arrepender. Tem bastante conteúdo para quem já investe, para quem está começando a investir, seja com capital inicial, seja com um plano de começar a investir com aportes pequenos todos os meses. Investimento é para todo mundo. E tem uma coisa que eu falo muito para todo mundo que tem interesse em investimento, para todo mundo que tem interesse em começar a cuidar melhor das finanças, em ter uma melhor relação com o dinheiro, é que assim, e na chamada dessa aula, inclusive, na chamada de todas as minhas aulas, vocês vão ver isso. Viver de renda é uma questão de escolha. E só depende de você. Então, se você escolheu que você quer viver de renda lá na frente, é começar a fazer agora. É começar a plantar para colher os frutos lá na frente. Ok? Então é isso. Viver de renda é uma questão de escolha e só depende de você. Você tem o poder de escolha hoje de querer ou não viver de renda amanhã. E o viver de renda amanhã vai te dar o poder de escolher o que você quer fazer da sua vida, as coisas que você quer realizar. Ok?
Voltando aqui, pensando agora num perfil um pouco mais arrojado, onde eu vou ter maior exposição a risco de volatilidade na minha carteira de investimentos, a risco de uma desvalorização um pouco maior durante um período um pouco maior, a gente pode redistribuir os pesos aqui, focando um pouco mais naqueles fundos que pagam mais rendimentos mensais. E aí, num perfil um pouco mais arrojado, o que a gente vai fazer? A gente pode colocar aqui 10% na logística, a gente pode colocar no shopping 10% também. Então, no arrojado, a gente vai colocar 10% no shopping. Nos fundos de papel, para o perfil mais arrojado, para uma carteira mais arrojada, nos fundos de papel a gente pode colocar 25%. Nos fundos híbridos, o que a gente vai fazer? No moderado, a gente tinha colocado 25 no híbrido. Agora, no arrojado, a gente coloca 30 no híbrido. E no agro, onde a gente tinha 20 no moderado, no arrojado, a gente vai colocar 25, assim como no papel. E aí aqui a gente fecha o 100% da carteira de novo. E o que isso vai me gerar de rendimento no final de cada mês? Rendimento médio mensal de 1,04. Ah, Fer, mas dá para rentabilizar mais? Dá para conseguir 1,20? Dá para você conseguir mais. Quanto mais você concentra em um ou outro segmento, quanto mais você escolhe aqueles fundos imobiliários que mais pagam rendimentos, maior vai ser o seu risco. Então, depende do seu apetite a risco. Se você vai investir lá para o longo prazo, usar esse dinheiro daqui a 8, 10, 12, 15 anos, você pode aumentar um pouco o seu perfil de risco e acelerar a geração desses rendimentos mensais. Mas lembre, não é simplesmente olhar um fundo imobiliário, pegar aquele fundo que paga maior dividendos e investir nele. Você precisa fazer uma análise completa daquele fundo, só que a gente não tem tempo nessa aula para falar sobre essa análise completa. Aí eu vou te convidar para a imersão, onde a gente vai ter ali 3 dias juntos. Vai ser, como eu falei, dia 6, 7 e 8 de novembro, às 8 horas da noite. E aí, nesse encontro, vai ser ao vivo comigo. Eu vou falar para você tudo o que você precisa saber, todas as análises que você vai entender como fazer. Não é que, você precisa saber disso. Não, você precisa saber e você vai saber como fazer. E como encontrar as melhores oportunidades de fundo imobiliário no mercado. E como montar a sua carteira geradora de renda lá na frente. Renda passiva, crescente e vitalícia com fundos imobiliários. Ok? Então, você que está aqui comigo, vem para a imersão e eu já vou te falar tudo o que você vai ter de bônus e um desconto especial desse lote promocional para quem está nessa aula aqui comigo. Maravilha? Então a gente pode ter 0,97, a gente pode ter 1%, a gente pode ter 1,04% ao mês ou até mais. E por mais que pareça pouco essa subida, quando a gente olha no mês a mês e num horizonte aí de longo prazo, ele se torna muito relevante. Ele impacta de forma significativa na construção do seu patrimônio. Ok? Então, tá aqui. Eu vou disponibilizar no grupo VIP, eu vou disponibilizar o PDF desse material que a gente acabou de fazer aqui. Eu vou gerar um PDF desse mapa mental e vou colocar lá no grupo para você. E aí, eu vou dividir aqui contigo o resultado da bola de neve, do efeito bola de neve, que foi o que eu compartilhei na aula. Legal, tá aqui. Que foi o que eu compartilhei na aula do Poder Bola de Neve. Se você não assistiu, você vai pedir aqui para mim também no link e eu vou disponibilizar a aula para você. Mas o que a gente vai ver aqui é, num horizonte de 3, 5, 10 e 15 anos, você investindo R$ 1.000 todos os meses numa carteira que tem um rendimento médio mensal, o nosso RMM, de 1% ao mês em média, você aumenta gradativamente a quantidade de cotas de fundos imobiliários que você consegue comprar todos os meses. Então, no terceiro, você começa no primeiro mês com R$ 1.000, para aquele fundo imobiliário lá de 9,50, R$ 10, você consegue comprar 100 cotas dele no primeiro mês. No final do terceiro ano, você já está comprando 160 cotas, com os mesmos R$ 1.000 por mês, mais o rendimento que ele está te gerando todos os meses. Então, lembra que eu falei do reinvestir o rendimento?
O reinvestir é o que vai dar aceleração na sua carteira. Então, no 5º ano, você já está comprando por mês 206 cotas. No 10º ano, você já está comprando por mês 400 cotas. E no 15º ano, você está comprando 768 cotas por mês. Isso vai gerando o efeito bola de neve nos seus investimentos. E é aqui que a sua renda ela começa a crescer de forma exponencial. E a gente vê isso no gráfico de baixo. Então, no gráfico inferior aqui, onde a gente tem as colunas crescentes, a gente vê que no 3º ano, o rendimento médio mensal é de R$ 477. No final do 5º ano, o rendimento já passou para 930. A gente está falando de quase R$ 1.000. Então, qual é a continha? Se eu começo a investir R$ 1.000 hoje, daqui a 5 anos, eu começo a receber R$ 1.000 de volta todos os meses. O que eu tenho que fazer para isso durante os 5 anos? Carteira com rendimento médio de R$ 1.000 e reinvestimento de 100% dos rendimentos. É isso. No final do 10º ano, eu já tenho uma renda de R$ 2.700, R$ 2.800. E no final do 15º ano, os meus investimentos de R$ 1.000 por mês, todos os meses, com o reinvestimento dos rendimentos, já vai estar me gerando R$ 6.200 de renda mensal, livre de imposto de renda, livre de qualquer esforço, de qualquer trabalho. É o dinheiro trabalhando para mim enquanto eu durmo, para você enquanto você dorme. Renda passiva, renda automática creditada na sua conta todos os meses. E o outro gráfico, aqui o gráfico maior, é o crescimento do patrimônio quando você adota essa estratégia de investir R$ 1.000 todos os meses a uma média de 1% ao mês. Então, no primeiro ano, no final do 3º ano, você vai ter desembolsado R$ 36.000, R$ 1.000 por mês, só que você já vai ter acumulado um patrimônio de 43 mil, porque tem R$ 7.000 ali de rendimento. No final do 5º ano, o patrimônio é de R$ 85.000, onde 60 saiu do seu bolso e 25 veio dos rendimentos. No final do 10º ano, a gente já tem aqui os seus rendimentos maiores do que os seus aportes na sua carteira. Então, no final do 10º ano, você já tem uma carteira de R$ 250.000, onde 120 mil vieram do seu bolso, com os R$ 1.000 por mês, e 130 vieram dos seus rendimentos mensais. Dinheiro trabalhando para você. Juros compostos, juros sobre juros, e esse rendimento cresce a cada mês. No final do 15º ano, a gente já está falando de um patrimônio ali de R$ 580.000, que é ele que gera aqueles R$ 6.000 que a gente tem aqui, ó, no rendimento mensal no 15º ano. Então, a gente está falando de um patrimônio acumulado de 560 mil, onde 180 vieram do seu bolso, os R$ 1.000 todos os meses, e 380 vieram dos rendimentos. Entende? Então, assim, não tem mágica, mas tem sim dedicação, determinação, foco. Aí. Não tem mágica, o que tem é determinação, é foco nos seus objetivos, é disciplina para fazer os seus aportes todos os meses, que o resultado vem. Não tem como ser diferente, o resultado vem. Ok? Não vou me estender muito aqui para falar da imersão, mas é importante que você conheça quais são os benefícios, basicamente os benefícios, porque eu já falei sobre como vai ser a imersão. Então, o que eu quero te mostrar aqui hoje é o benefício da imersão. Então, eu vou abrir aqui rapidamente para te falar tudo o que você vai ter de acesso nessa imersão. E você só precisa me mandar uma mensagem dizendo imersão ou qualquer outra mensagem. Se você quiser conversar comigo, entender mais detalhes sobre a imersão, me manda mensagem, a gente vai começar e eu vou liberar o link de inscrição para você na imersão. Então, basicamente, como eu já falei, são 3 dias de encontro, 6, 7 e 8 de novembro, às 8 horas da noite, onde vai ter ali 1h30, mais ou menos, de conteúdo. Entre 1 hora e 1h30 eu vou te dizer, eu vou te mostrar na prática tudo o que você precisa saber sobre os fundos imobiliários. E depois eu vou abrir para perguntas. Diferente dessa aula de hoje, que é uma aula onde eu entrego conteúdo para você, conteúdo rico de conhecimento, de resultado. Na imersão, a gente tem 3 encontros onde eu entrego o conteúdo, depois eu abro para você conversar comigo e eu fico ali o tempo necessário. Eu só encerro a sala a hora que
a última pessoa, o último participante sair. Então, o meu tempo ele é dedicado para você, até que a última pessoa esteja na sala. Então, 3 dias de encontro ao vivo comigo, 100% focado em fundos imobiliários. 6, 7 e 8 de novembro, às 8 horas da noite. Você vai ter acesso às gravações desses encontros, então você vai ter o ao vivo comigo, depois você vai ter acesso às gravações desses encontros. Tem um diferencial aqui que é riquíssimo nesse programa, que são 2 encontros individuais comigo. Então, o que eu faço? A gente faz um encontro por call de alinhamento prévio, então você fez a inscrição, a gente faz um call, eu vou te ligar, a gente vai alinhar a expectativa, vou saber quais são os seus objetivos, é um call para a gente se conhecer. E depois da imersão, você vai ter 30 dias para colocar tudo em prática, você não precisa disso. Já terminando a imersão, você já vai conseguir começar a investir, você já vai receber os seus primeiros rendimentos. Fazendo os movimentos que eu vou mostrar para você, você vai receber os seus primeiros rendimentos. E no final de 30 dias, depois da imersão, a gente vai marcar uma vídeo para a gente fazer um encontro de revisão, de feedback e esclarecimento de dúvidas que você possa ter, ok? Então, são 2 encontros individuais comigo. Isso aqui, gente, não tem preço, é individual. Eu e você. Tratando das suas dúvidas, tratando dos seus objetivos, tratando do seu plano de investimentos. Ok? E tem mais uma série de bônus aqui. Então, tem um workshop que eu já fiz de renda vitalícia com fundos imobiliários. Esse workshop, hoje ele é comercializado, mas eu vou entregar ele como bônus aqui para você. A gente tem uma masterclass onde eu explico como você se organiza financeiramente. Se você não tem dinheiro para começar a investir, fala, Fê, eu queria fazer essa imersão, mas eu não tenho nada para investir. Como é que eu vou fazer a imersão se eu não tenho dinheiro para investir? Cara, essa aula é uma aula de meia hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Nessa aula, eu te mostro como você se organiza, quais são os principais vilões que podem estar desviando uma parte da sua renda, desviando o seu dinheiro, sem que você perceba, e você mata esses vilões e transforma esses gastos em investimentos. Então, assistindo essa aula, você já vai ter algum valor para começar a investir. Isso aconteceu com todo mundo que já assistiu essa aula até hoje. Ok? Então, essa aula também vai ser de bônus para você. Tem um livro digital que eu escrevi, Fundos Imobiliários, o caminho para a sua liberdade, não liberdade, o caminho para a sua liberdade financeira. Então, você recebe de bônus também esse livro digital, um PDF de fácil acesso para você ler, seja no celular, no computador, no iPad, no Kindle, enfim. Uma lista dos 20 FIs que mais pagaram rendimentos nos últimos 12 meses, para já direcionar os seus estudos, para já você começar a fazer as análises a partir desses 20, afinal de contas, foram os que mais pagaram rendimento. Tem uma outra lista com os top 20 em valor de patrimônio. Teoricamente, aqueles que têm maior valor de patrimônio são mais sólidos, são mais ricos, tendem a te dar maior segurança na sua carteira de investimentos. O suporte direto comigo por WhatsApp por 30 dias, então durante todo esse período de 30 dias, até que a gente faça a nossa vídeo de encerramento, de revisão, de feedback, você vai ter o meu suporte pelo WhatsApp direto ali. Fer, estou fazendo uma compra, não estou conseguindo, estou analisando um fundo, deixa eu dividir com você, faz sentido, estou deixando passar alguma coisa, acesso direto no WhatsApp ali comigo, não é com ninguém da minha equipe, é comigo diretamente. Eu vou te mentorar durante esses 30 dias. E uma surpresa que eu vou revelar no terceiro encontro, 6, 7, 8, no dia 8 eu revelo essa surpresa que é de grande valor também para você, ok? O preço dessa imersão é R$ 1.297, mas eu abri um primeiro lote de 997 que já esgotou. E aí agora eu vou abrir um segundo lote para você que está aqui comigo assistindo essa aula e você não vai pagar 1.297. Você vai pagar 1.097. Então, 1.097. Para você que está aqui comigo assistindo essa aula. E esse 1.097, ele pode ser pago em até 12 vezes de R$ 109,70. Ok? Então, assim, a gente está falando de R$ 200 aqui, que você pagaria 1.297 pela imersão. Esses R$ 200 você já pode tirar ele
e reservar para você fazer os seus primeiros investimentos em FIs, se você está começando agora. Ou você aproveita para usar ele, enfim, para o que você quiser. Mas se você está hoje comprometido com você e está aqui assistindo essa aula até agora comigo, é porque você realmente quer buscar construção de patrimônio, aumento de rendimento, geração de renda lá na frente para você realizar os seus objetivos, para você alcançar a sua liberdade financeira, alcançar o seu poder de escolher tudo aquilo que você quer fazer na sua vida, tudo aquilo que você deseja realizar. Então, se esse é o seu compromisso com você, e é por isso que você está aqui hoje, esse investimento ele vai te dar o melhor retorno que você pode ter. Afinal de contas, conhecimento, investir em conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer para você. É o que te gera melhores frutos. E é disso que a gente está falando aqui. Rentabilizar a carteira, compor uma carteira, gerar renda mensal, tudo isso vai te gerar resultado financeiro. Com base em quê? Com base no conhecimento. Então, invista em conhecimento. Dedique um pouquinho de tempo. A gente está falando de um programa super intensivo. 3 dias de encontro comigo, durante ali 2 ou 3 horas a gente vai ficar juntos, ou mais. Lembra que eu falei que eu só fecho a sala a hora que o último sair? Então, se precisar ficar até meia-noite, eu vou ficar, não tem problema nenhum. O meu tempo nesses 3 dias é para quem estiver ali na sala comigo. Vocês podem me explorar ao máximo tudo que vocês quiserem saber sobre fundos imobiliários, a gente vai tratar nessa imersão. Ok? Então, manda mensagem para mim aqui no chat, no Instagram, no meu WhatsApp, lá no nosso grupo VIP, você tem lá o número do meu WhatsApp. Se você não entrou no grupo VIP ainda, você que está aqui no Instagram, se não entrou no grupo VIP ainda, entra, tem muita coisa boa para você lá no grupo VIP. Aulas gratuitas, informações sobre investimentos, ok? Então é isso. Imersão dia 6, 7, 8, focada em renda vitalícia, viver de renda com FIs, o poder da sua independência financeira. 6, 7, 8 de novembro, às 8 horas da noite. E preço promocional, segundo lote, para quem estiver aqui comigo nessa aula de como rentabilizar a sua carteira. R$ 1.097 o valor do investimento, ou 12 de R$ 109,70, com toda essa lista aqui de bônus que eu passei para você, mais 2 encontros individuais comigo, além dos 3 dias de encontro online em grupo e acesso às gravações desses encontros. Maravilha? Então, era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Lembra sempre do que eu falo aqui para você. Viver de renda é uma questão de escolha. Se você está aqui comigo, é porque você escolheu que viver de renda é para você. Você já deu o primeiro passo, você já escolheu. Agora é continuar na sua caminhada, rumo ao seu mapa do tesouro, rumo à sua liberdade financeira. Ok? Então, vem para a imersão, eu vou ficar te esperando e a gente se vê nos nossos próximos encontros. Até lá. Tchau, tchau.